Nunca uma frase disse tanto como a vida não é fácil. Nunca nada foi tão significativo numa vida. Eu ainda não era nascido na época em que tudo aconteceu, em que tudo começou a acontecer. Tudo que me levou a ser o que eu sou hoje veio deste primeiro passo, desse início de história. A vida não é fácil. Anos atrás, quando ainda não era nascido, as coisas eram muito difíceis para um jovem casal. Esse jovem casal eram jovens órfãos. Haviam pouco tempo saído do orfanato, onde viveram por muitos e muitos anos. Jamais foram adotados. Porém, os dois se apaixonaram. Começou tão longe assim. Esses dois jovens resolveram que, mesmo que fosse difícil, eles iam se casar. Iam morar em uma pequena casinha que ficava numa invasão perto de um trilho de trem. Era uma casinha pequena, muito honesta, muito humilde. Nada tinham de verdade. Pouco tinham um colchão para dormir, um teto sobre suas cabeças, que era extremamente frágil. Qualquer chuvinha era capaz de derrubá-lo. Eles não tinham nada realmente. Ela era uma habilidosa costureira, extremamente gentil e bondosa. Longos cabelos negros, olhos muito verdes. Era uma moça muito bonita, apesar de sua aparência muito cansada, pelo esforço que fazia para dar conta de tanto trabalho e tão pouco que recebia. Ele era um homem jovem, porém também tinha aparência cansada. Um terno gasto, cabelos curtos e negros, um chapéu tão gasto quanto seu terno. Mas isso era tudo que ele tinha para sair pelas ruas, de porta em porta, vendendo seus produtos. E também mal ganhava para alimentar sua esposa. Mal os dois conseguiam sustentar uma única casa. Mal os dois conseguiam viver só os dois. Era extremamente terrível viver num lugar assim. Porém, ambos eram felizes, pois tinham um ao outro, estavam juntos. Mas tudo mudou, tudo piorou. No momento em que ela descobriu que iria ter uma criança. Colocar uma criança no mundo, sem ao menos ter o que comer. É muito triste, é assustador. Era assustador para ela pensar que talvez não pudesse ficar com a criança. Era assustador para ele pensar que como ele iria alimentar o filho se mal podia alimentar a própria esposa. Como ele iria sustentar uma criança? Era assustador. Era assustador pensar que um bebê logo estaria entre eles. Era assustador pensar em como iriam manter uma criança. Tudo isso os assustou demais. Nada era mais assustador. Nada é mais assustador para um pai, para uma mãe, saber que jamais poderá dar uma vida melhor do que a deles para os seus filhos. E isso os atormentava. Seus vizinhos pouco tinham também, quase nada, talvez um pouco mais que eles, mas também moravam na invasão. Suas casas eram pequenas e humildes, porém eles se solidarizaram com a história dos dois jovens, que mal tinham para si, e os ajudaram. Deram roupinhas de seus filhos que já não usavam mais. Deram várias coisas que já não lhe eram necessárias. Até mesmo um bercinho eles ganharam. E isso os deixou mais confiantes. Talvez possa dar certo, ela disse, confiante e feliz, depois de ver que ao menos isso eles tinham. Um lugar onde a criança poderia dormir confortável. Ao menos não sabiam, mesmo que não soubessem,
se teriam ou não comida para dar para eles amanhã, para essa criança amanhã. Eles sabiam que iam tentar. Isso os deixava cada vez mais confiante. Com a proximidade da chegada do bebê, eles acabaram até ficando felizes por ter essa pequena vida ao lado deles, por ter uma criança. Mesmo que fosse difícil sorrir, eles conseguiram sorrir. E no momento em que foi necessário, eles correram com a ajuda de muitos amigos no bairro até o hospital, para que ela finalmente desse à luz aquele bebê. Mas como eu disse, a vida não é nada fácil. Ela não tinha dinheiro para fazer um pré-natal. E na época, poucos tinham, poucos faziam realmente. Então, ela não havia feito ultrassom alguma. Não sabia como era seu filho, se seria um menino ou uma menina. Mas o que ela não imaginava, o que eles não imaginavam, é que não seria apenas um menino, e sim 2 garotos. Trouxeram 2 lindos e saudáveis garotos ao mundo. Mas eram 2. Mal sabiam se conseguiriam cuidar de um só. Imagina só cuidar de 2. 2 meninos. 2 lindos meninos. Eles começaram novamente a se atormentar. Talvez fosse melhor a gente deixar um. Dá para um orfanato, dá para alguém que possa cuidar. Mas quando ela olhou as 2 crianças, aqueles 2 indefesos bebês, aquelas 2 crianças tão lindas, ela não conseguiria escolher entre um e outro. Ela não conseguiria escolher apenas um para ficar ao lado dela. E ele teve a mesma sensação. Como escolher um filho só? Nós tivemos 2 meninos fortes, saudáveis e muito bonitos. Por mais que fosse difícil, não seriam capazes de deixá-los. Não seriam capazes de deixar essas crianças sozinhas no mundo. Nenhum, nem o outro. Não poderiam abandonar os 2. Menos ainda um ou outro. No momento que ela os viu como 2 anjos. E o nome? Pré-definido. Pré-definido pelas estrelas. Pré-definido por aqueles olhares para ela. Miguel e Gabriel. Assim ela chamou os meninos. Mas, como eu disse, a vida continua bem difícil. Nós éramos meninos pequenos, 2 bebês. E mal sabia ela que um deles não era tão saudável assim como aparentava. O médico deu a notícia e eles mal puderam acreditar. Era impensável. Nem sonharam que isso poderia acontecer. Um dos garotos não podia ver. Ele havia nascido com uma doença congênita na qual precisaria talvez de uma cirurgia para consertar. Porém, eram gastos muito caros. E eles não tinham dinheiro para isso. Aquela criança teria que conviver dessa forma. Talvez um dia, quem sabe, ela pensou, possamos ter o suficiente para poder cuidar deles. Mas uma cirurgia tão cara é impensável. Não. Eles vão ter que viver dessa forma mesmo. Esse garotinho, tão pequeno, vai ter que viver na escuridão. Eu serei a luz para ele. Foi assim que ela pensou. Não podiam pagar por isso. Mal podiam imaginar que algo assim aconteceria. Mesmo assim, eles iriam tentar. Iriam tentar cuidar dessas lindas crianças. Destes 2 lindos bebês que estavam por vir, que estavam aí. 2 crianças que seriam
da forma deles, felizes. E é isso que eles pensaram. Foi assim que essa história começou.